Olá, sou o professor Edson Piroli e vou falar um pouco com vocês sobre manejo integrado de bacias hidrográficas urbanas, redução de riscos e segurança hídrica. Vamos começar fazendo uma definição do que é uma bacia hidrográfica. Ela compreende toda a área de captação natural da água da chuva que proporciona escoamento superficial para um canal principal e para seus tributários. O limite superior de uma bacia hidrográfica é o divisor de águas e a delimitação inferior é a saída da bacia, a confluência com outro rio ou a foz, que também pode ocorrer no mar. Aqui nós temos uma figura que demonstra os principais componentes de uma bacia hidrográfica, né? O divisor de águas, que delimita os pontos mais altos do relevo da bacia, as nascentes, os tributários, que serão formados a partir das nascentes, o rio principal, e no final dela, a confluência com outro rio, que poderá ser chamada de exutório, e também de foz, principalmente se ocorrer em um grande rio, em um lago ou no mar. Uma bacia hidrográfica urbana é aquela que tem parte de sua área ocupada por estruturas urbanas. Quanto maior for essa ocupação, com telhados, concreto, calçadas, asfalto, solo compactado e etc., maior será o impacto sobre a infiltração, sendo esta reduzida, e o escoamento superficial da água das chuvas, as águas pluviais. O manejo integrado de bacias hidrográficas é o conjunto de técnicas que considera características físicas, biológicas e sociais para desenvolver ações de adequação do território de uma bacia hidrográfica às suas características naturais, visando a proteção dos recursos naturais e também da população que habita aquela região. A redução de riscos é o conjunto de ações que devem ser adotados para evitar episódios como os que vamos mostrar na sequência de figuras a seguir. Nós vemos aqui uma notícia falando de uma chuva em Botucatu, que causou inundação em alguns córregos. Temos aqui um outro exemplo em São Carlos, onde uma senhora foi arrastada pela enxurrada em uma rua e faleceu. Um exemplo aqui em Valparaíso de Goiás, em cima no meio, uma senhora sendo arrastada pela água das chuvas também. Uma notícia no canto inferior esquerdo, dizendo que a Avenida Nações, em Bauru, foi alagada mais uma vez, né? Este é um exemplo de alagamentos e inundações que ocorrem há muitos anos já. Na figura central, um exemplo em Presidente Prudente, no Parque do Povo, e do lado direito, um exemplo em Ourinhos, onde uma senhora foi arrastada por uma tromba d'água em um córrego e faleceu. Temos ainda mais 3 exemplos aqui, de uma inundação em Saudade, Santa Catarina, de uma inundação em Alagoas e também de um episódio bastante conhecido, né, que foram os deslizamentos e os soterramentos de casas, pessoas e outras infraestruturas no Rio de Janeiro em 2011. E aí vamos passar agora a alguns exemplos aplicados, né, que ocorreram nos últimos dias. Este dia Lins aconteceu no dia 11 de janeiro de 2023, onde o córrego, aliás, o Ribeirão Campestre foi enchido acima de sua capacidade e as águas transbordaram, inundando as vizinhanças, inclusive o terminal rodoviário de Lins. E por que esse tipo de episódio acontece? Temos aqui uma figura que mostra como ocorre a infiltração da água das chuvas no solo em áreas florestais, principalmente no caso de chuvas
menos concentradas e mais distribuídas ao longo do tempo. Nós podemos ter infiltrações até totais, mas, em média, são infiltrados de 80% a 90% do volume de água precipitado sobre florestas nativas. Em áreas residenciais, essas taxas de infiltração elas caem para 50% a 60%, aumentando o escoamento superficial de 40% a 50%. E em áreas urbanas consolidadas, com o solo quase totalmente ou totalmente impermeabilizado, apenas de 0% a 10% em média infiltra, ocorrendo o escoamento superficial de algo em torno de 90%, em alguns casos até 100% da água que precipita sobre uma determinada área. Então, vamos analisar o que aconteceu com a ocupação da bacia do Ribeirão Campestre em Lins, entre os anos de 2002 e 2022, que estão aqui na tela. Vamos olhar primeiro 2002. Nós vemos aqui 8 círculos demonstrando locais onde houve a ampliação da área urbana. Então, se olharmos aqui, principalmente nos círculos 5, 6, 7 e 8, vemos que eram áreas que estavam ocupadas com agropecuária e que, ao olharmos em 2022, verificamos que foram substituídas por áreas urbanas. Também, no círculo número 1, número 2, nós vemos que a intensidade de ocupação desses espaços foi muito grande, né? Então, certamente, aqui chegamos a taxas de escoamento superficial muito altas. E aí fizemos aqui um cálculo aproximado, isso daqui não foi feito dentro de todos os rigores científicos, até porque este episódio aconteceu há 4 dias atrás, então não houve tempo hábil para fazer esta análise, mas fizemos um cálculo aproximado das áreas que foram ampliadas entre 2002 e 2022. Então, nós vemos que, somando as 8 áreas que estamos analisando aqui, tivemos um aumento de área urbana de 179 hectares, o que corresponde a 1.790.000 metros quadrados. Se considerarmos uma chuva de 136 milímetros, de acordo com as informações que obtivemos sobre este episódio ocorrido em Lins, nós temos, então, que caíram por metro quadrado 136 litros de água. Isto é, obviamente, um volume de água muito alto e certamente traria problemas até mesmo em uma área natural. Mas estes problemas foram potencializados pela área construída, que aumentou entre os anos aqui estudados. Tá? Então, nós vemos que 1.790.000 metros quadrados vezes 136 litros, nós chegamos ao volume de água que precipitou sobre aquelas 8 novas áreas urbanas, que chega a 243.440.000 litros de água. Se considerarmos que, nas condições de 2002, nós tínhamos um escoamento superficial que era menor devido à presença de grama, capoeira, solo exposto e outros componentes que estivessem sobre o solo, reduzindo o escoamento superficial e aumentando a infiltração, nós tivemos, então, com a mudança daquela condição de agropecuária para a área urbana, uma ampliação de escoamento superficial em torno de 35%. Isso é o que a literatura nos informa. Então, significa que 35% de 243.440.000 litros são 85.204.000 litros que poderiam ter ficado retidos temporariamente por um período maior e que não chegariam tão rapidamente ao fundo do vale, no Ribeirão Campestre. Este volume de água, ele certamente teria reduzido a intensidade daquela inundação.
Mas, com as condições de hoje, a água cai sobre telhados, sobre asfalto, sobre concreto, sobre outras estruturas impermeáveis, chega nas canalizações, que, via de regra, são retas e levam a água rapidamente para o fundo de vale, e quando chega a água de todos os lados em um grande volume, ela vai aumentar o nível de água e não vai conseguir ser enviada para a foz do Ribeirão, no caso, com a velocidade que seria necessária. E agora nós temos aqui o exemplo de Araraquara, onde, no dia 28 de dezembro de 2022, no Ribeirão das Cruzes, um carro foi arrastado pelas águas ao cair dentro de uma cratera que se formou pelo grande volume de água que retirou o asfalto da rua, e, posteriormente, os bombeiros encontraram os corpos de 4 pessoas. Eu não sei se até hoje encontraram o 5º corpo, né? No caso aqui de Ourinhos, que nós vamos ver na sequência, o corpo de uma senhora que foi arrastado pelas águas, ele demorou 3 meses para ser encontrado, porque ele foi soterrado pelos sedimentos, pelo solo, pelo material que veio junto com a água em um determinado ponto do córrego. Isso pode ter ocorrido em Araraquara, mas eu não tive informações nos últimos dias de se o corpo da 5ª pessoa foi encontrado. Vamos analisar, então, as mudanças que ocorreram na cabeceira da bacia do Ribeirão das Cruzes. Vejam, do lado esquerdo, nós temos a condição da área em 1985, é uma imagem de satélite do Landsat 5, e do lado direito nós temos uma imagem extraída do Google Earth de setembro de 2002. Vamos olhar agora com detalhamento, focando neste entre os 2 córregos que estão aqui no centro superior da imagem. Vejam que nós não tínhamos praticamente nenhuma área urbana em 85, e vejam o que aconteceu até 2022. Então, a área urbana se ampliou muito sobre o território dessa bacia hidrográfica. Destaquei aqui 3 áreas para medir o tamanho da ampliação das estruturas construídas. Tá? Não calculei todas as áreas também, porque não houve tempo hábil, mas apenas para termos um exemplo e fazermos um breve exercício. Então, vemos aqui nessa tabela que nós temos, nessas 3 áreas, 695 hectares que foram ocupados pela área urbana, a mais entre 85 e 2022, que é a figura que nós temos ali. Se observarmos aqui a informação de chuva, que foi disponibilizada pelos órgãos de imprensa, caíram 51,4 milímetros, ou seja, 51,4 litros de água por metro quadrado. Se multiplicarmos pela área total que foi ampliada, que foi de 6.950.000 metros quadrados, nós temos que caiu somente sobre aquelas 3 áreas que nós demarcamos na imagem, 357.230.000 litros de água, né? Nessa chuva de 51,4 milímetros. Então, se nós considerarmos que a taxa de escoamento superficial ocorrida entre 85 e 2023, que foi quando ocorreu agora a chuva, houve um aumento da taxa de escoamento de 45%, também fundamentado na literatura, que nos diz que em condições mais próximas do natural há um escoamento menor, em condições urbanizadas, como nós vimos numa figura anterior, há um aumento neste escoamento. Então, se nós calcularmos 45% deste volume de 357 milhões de litros, nós temos quase 161 milhões de litros que, em 85, ficariam retidos por mais tempo no solo, uma parte filtrando, uma parte escoando lentamente,
e que hoje, pelas características urbanas de telhados, concretos, asfalto e canalizações, quase sempre diretas para os corpos d'água, nós vamos ter uma chegada deste volume de água com uma velocidade muito rápida. Então, toda a água que cai na chuva, na maior parte do território, ela chega muito rapidamente ao fundo do vale, ao córrego. E isso faz com que esse córrego não tenha calha suficiente para comportar toda a água que chega nele e transborda, causando as inundações. Em alguns casos, como em Araraquara, que o córrego estava passando sob a rua, o volume de água ele é tão forte, a energia também é tão grande, que ele começa a causar erosões, corroer as bordas das canalizações ou das pontes, o solo, enfim, o concreto que esteja lá segurando essa estrutura, e em um determinado momento derruba a estrutura. E aí acaba acontecendo casos como este da família que foi engolida pelas águas quando o asfalto cedeu. Nós temos aqui o exemplo de Ourinhos, que eu comentei há pouco, onde, no ano de 1972, a microbacia ela praticamente não tinha ocupação com estruturas urbanas, e em 2014, ano que ocorreu este episódio, ela era quase completamente urbanizada. Isto mudou completamente as relações hidrológicas nesta microbacia, fazendo com que o volume de água que chega concentrado no fundo de vale seja atualmente muito maior do que era em anos anteriores. E isso foi aumentando paulatinamente. Em 72 quase não tinha obra, em 82 tinha um pouco mais, em 92 houve uma ampliação, em 2002 mais, em 2012 mais ainda, e foi em 2014 que o equilíbrio se rompeu. E aí a casa que estava bem no exutório, no ponto mais baixo da bacia, ela simplesmente foi arrastada, levando a senhora embora, cujo corpo só foi encontrado 3 meses depois, a alguns quilômetros a jusante, ou seja, abaixo, no córrego mais soterrado. Com o movimento das águas posterior ao soterramento do corpo, as águas foram levando os sedimentos que estavam e acabou aparecendo a mão da senhora, que depois foi vista por algumas pessoas que, enfim, tomaram as providências para que o corpo fosse resgatado. E por que isso ocorre? Então, vamos ver aqui que numa bacia hidrográfica, com cobertura natural, conforme mostrado no lado esquerdo, no balanço hídrico do lado esquerdo, nós temos um equilíbrio aproximado entre a evapotranspiração, a interceptação vegetal, o escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo. Já quando nós tiramos aquela cobertura natural e desestruturamos o solo, tiramos as raízes, tiramos a macro e microfauna, que também ajudavam nessa infiltração, nós temos uma situação como do lado direito, onde o escoamento superficial se torna muito maior e o escoamento subsuperficial e subterrâneo se tornam muito menores. Os escoamentos se tornam muito menores, né? E a transpiração também bastante menor. E o que vai explicar, então, as inundações urbanas? Vejam que, nas condições naturais, nós temos um nível mínimo do córrego maior, porque pela infiltração da água das chuvas vai havendo a recarga de nascentes e do nível de base do lençol freático, que fica mais alto, e o rio ou o córrego sempre terá mais água. O limite de inundação fica menor porque a água que infiltra durante as chuvas, ela não vai escoar. E mesmo a que escoa, ela vai ser retida por folhas, por galhos, por troncos, por corpos de animais, enfim, e ela vai chegar muito lentamente no fundo de vale. Por isso que o limite da inundação se torna menor.
Já na parte de baixo da figura, que é antropizada, nós temos um nível mínimo bem menor. Por quê? Porque a água das chuvas escoa superficialmente devido às dificuldades de infiltração, não recarrega o lençol freático, não recarrega as nascentes e o nível de base rebaixa. Então, os córregos em áreas urbanizadas tendem a ter muito menos água nos períodos de estiagem do que os córregos em áreas naturais. Então, um mesmo córrego, o exemplo do córrego campestre em Lins, há 200 anos atrás, ele tinha um nível mínimo muito maior do que ele tem hoje, porque as condições naturais eram muito... Aliás, as condições de infiltração naquela característica natural eram muito melhores do que as que ele tem hoje. Então, se essa água não infiltra, não recarrega lençol freático, não tem recarga nas nascentes, reduz o nível de base do lençol freático. E essa água que não infiltrou, além dessa consequência, ela vai chegar rapidamente no fundo de vale, causando as inundações que se tornam cada vez maiores e mais comprometedoras em termos de prejuízos, tanto financeiros como também de vidas humanas. E aí vem uma pergunta: o que fazer? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos do que nós podemos fazer nas áreas urbanas para aumentar a detenção, a retenção de água no território da bacia, para aumentar a infiltração e para retardar ou diminuir o escoamento superficial. Então, os estacionamentos com blocos vazados, como nós vemos aqui na figura, é um exemplo. As calçadas poderiam ser também desse tipo de material, ou pelo menos parte delas, né? Aqui nós temos um exemplo de uma praça, onde também o pessoal utiliza esses blocos para reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração da água das chuvas. Nas ruas, nós podemos ter as calçadas ecológicas, né, que são aquelas calçadas que não são completamente impermeabilizadas. Nós vemos aqui uma calçada onde as pessoas podem se deslocar, um cadeirante, uma pessoa com muletas pode caminhar, e ao longo dessa calçada nós temos a grama, que vai fazer infiltrar pelo menos aquela água que cai sobre a parte impermeabilizada da calçada. Isso já é uma contribuição, porque se nós pensarmos que todas as ruas das cidades fossem implantadas dessa maneira, nós teríamos aí uma porcentagem de filtração, aliás, de escoamento superficial bem menor. Também aqui nós vemos a presença das árvores, que são muito importantes. A sua copa retém parte da água das chuvas, retarda a chegada da água até o asfalto. Parte dessa água vai evaporar já a partir da folhagem, parte vai escoar ao longo do tronco e vai infiltrar. Então, quanto mais árvores tivermos nas áreas urbanas, menor é o escoamento superficial e maior é a infiltração. Sistema de coleta de água das chuvas. Isto também pode ser adotado nas residências, poderia ou até deveria haver incentivo, né, inclusive financeiro, para que as pessoas fizessem as coletas e mantivessem parte, ou pelo menos uma pequena parte da água das chuvas que precipita sobre os telhados, para serem usadas ao longo dos dias posteriores às chuvas, né, para irrigação de plantas, para lavar quintais e assim por diante. É claro que, neste caso, precisa haver um isolamento para que esses reservatórios não se tornem criadouros de insetos, como, por exemplo, o mosquito da dengue. Nós também podemos ter as bacias de infiltração, que podem ser implantadas em praças, como essa que está aqui representada no município de Botucatu, ou então essa aqui demonstrada em Guimarães, Portugal. Nestas bacias, a água das áreas próximas às praças e parques, ela é direcionada para estes pontos, onde ela vai infiltrar lentamente. Essas bacias de infiltração, como pode ser visto nessa figura aqui, elas podem ter estruturas
que aprofundem ainda mais a infiltração da água das chuvas. Um conjunto de bacias implantado num conjunto de praças e parques pode fazer uma diferença bastante significativa, no resultado de inundações e alagamentos. Nós também podemos usar, por exemplo, ao longo de grandes estacionamentos, os valos de infiltração, né? Que são valos profundos enchidos com pedras ou com areia, enfim, com outro material permeável, que vai permitir que a água que cai sobre aquele estacionamento seja direcionada para o valo e ali sim vai infiltrar, e a parte excedente pode ser direcionada para outro valo, para uma bacia de infiltração, para um outro local, onde ela não vá causar prejuízos, né? Neste caso aqui, o estacionamento poderia ser também feito com blocos vazados, né? Ou com algum material permeável. E, neste caso, reduzindo muito o escoamento superficial. Nós temos aqui o exemplo de uma seção transversal de um valo ao longo de uma rodovia rural. Nós temos aqui um outro exemplo de um valo, um corte, né, onde, inclusive, os valos podem ser aproveitados para comportarem tubulações que levam água ou até esgoto, né? Nós podemos ter as trincheiras de drenagens ou os poços de infiltração, que podem ser colocados em qualquer lugar, né? Em praças, em pátios, em jardins, próximos a residências ou prédios, né? Claro que, neste caso, não deve ser tão próximo a ponto de causar algum risco de queda da estrutura do prédio, mas isso precisa ser, obviamente, feito com um pouco de cuidado. Aqui nós temos um exemplo de um poço de infiltração. Aqui nós temos um esquema de alimentação de poço de infiltração de água que cai no telhado de prédios e é direcionado para os poços. Inclusive, esses poços eles podem até servir como local de coleta de água também, para ela ser bombeada para irrigação e outras finalidades. Nós temos aqui o exemplo de jardim filtrante, que também pode ser implantado ao longo de ruas em áreas urbanas mais consolidadas, com o objetivo de direcionamento de água, de retardamento do escoamento e de aumento da infiltração. Este conjunto de técnicas mostrados, ele reduz o escoamento superficial, reduz riscos de erosões, inundações, perdas de vidas e patrimônios e também reduz o risco de assoreamentos de corpos d'água. Além disso, aumenta a infiltração da água no solo, melhorando a umidade, tanto do solo como da atmosfera, melhorando também o clima urbano. Essa água que infiltra profundamente recarrega o lençol freático, o que aumenta a água nas nascentes, o que melhora a segurança hídrica. Nós temos ainda como técnicas, agora que demandam um pouco mais bastante conhecimento de engenharia, que é a implantação dos reservatórios de detenção, também chamado de piscinões. Do lado direito, nós vemos aqui posições em que esses piscinões podem ser implantados. Do lado direito embaixo, nós vemos um exemplo da Praça Celso Luft, em Porto Alegre, onde o piscinão ele é subterrâneo, a água fica armazenada embaixo de uma estrutura esportiva, e quando está sem chuva, aquele espaço ele fica vazio, depois a água vai sendo retirada ou direcionada para outros caminhos quando chove. Aqui nós temos um exemplo de um parque inundável em Nogales, México. Esta proposta aqui ela foi, inclusive, finalista de um prêmio de arquitetura, porque o pessoal colocou um conjunto de estruturas esportivas próximas a esse espaço, que são usados quando não está chovendo e quando o local não está cheio de água. Também é importante que tenhamos proteção do solo em barrancos e canais, para que não ocorram erosões e para que não ocorram também consequências ainda mais drásticas. E aí vem uma pergunta
após esse conjunto de técnicas que demandam muito mais poder público do que das pessoas, né, principalmente do cidadão comum, o que eu posso fazer na minha casa. E aí eu coloco um exemplo de uma casa em Ourinhos, onde o quintal era completamente concretado e o proprietário quebrou o concreto, plantou grama, plantou árvores, colocou vaso e mudou bastante a condição, inclusive do microclima do local. Então, se nós considerarmos a precipitação anual em Ourinhos, que fica em torno de 1.350 milímetros por ano, ou seja, 1.350 litros de água por metro quadrado por ano, este pequeno ajuste neste quintal de 20 metros quadrados evita o escoamento superficial de 27 mil litros de água por ano, fazendo com que estes 27 mil litros de água que escoariam infiltrem, recarregando o lençol freático. E aí, para finalizar, deixo aqui uma reflexão que diz: a redução de riscos associados às enxurradas e inundações e o aumento da segurança hídrica em áreas urbanas passam por conhecimento das condições e da realidade das bacias hidrográficas das cidades, decisões e ações políticas em todas as esferas de governo, existência de gestores e equipes preparadas para este trabalho, elaboração e implantação de planos diretores de drenagem urbana. Todos os municípios e todas as áreas urbanas precisam destes planos. Planejamento, gestão e manejo integrado das bacias hidrográficas. Divulgação de informações adequadas para cidadãos e participação da população em todas as decisões tomadas no seu dia a dia. Por quê? A decisão de cada um de impermeabilizar completamente o seu quintal ou não reflete na ocorrência de inundações. Muitas vezes, a própria pessoa que impermeabiliza todo o seu quintal, ao passar por um fundo de vale próximo ao rio, sofrerá as consequências da inundação que ela ajudou a formar com a falta de conhecimento ao tomar a decisão de impermeabilizar completamente seu quintal. Isso é estratégico e vital para a segurança de moradores das áreas urbanas e para a manutenção do volume e da qualidade da água disponível. Ou seja, para a manutenção do modo de vida da humanidade. Assim, eu encerro esta apresentação e me coloco à disposição para contatos de qualquer pessoa que precise de algum esclarecimento. Obrigado pela oportunidade.